o problema dela. No momento ela ainda está assim, né? Quietinha. Mas foi um susto, mas Deus foi muito bom, foi muito misericordioso. E então deu tempo de socorrer e fazer tudo o que precisava. E ela está aqui na Santa Casa. Então, muito obrigada pelas orações. E a nossa oração agora é que ela faça logo o cateterismo por causa do lúpus. Então, o cardiologista está preocupado com essa exposição dela no ambiente hospitalar, né, por causa das lesões e tal. Mas ela está bem. Daqui a pouco ela dá um berro lá e as coisas se resolvem. Mas muito obrigada. Alguém tem algum pedido de oração? Alguém quer compartilhar algum pedido de oração? Para nós estarmos orando, iniciando a nossa aula. Sim, nós temos 2 acampamentos, né? Na primeira semana dos adolescentes e na segunda semana dos jovens. Então, está orando aí pela nossa juventude, por esses momentos. Mais alguma coisa? Mais algum pedido? Então, vou pedir para o Beto, que já está aqui perto. Deixa eu ver se você pega. O Beto vai orar para nós e nós vamos continuar a nossa aula. Alô? Vamos orar, então. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós a cada momento. Muito obrigado porque o Senhor está ao lado da Dona Luísa e de cada um dos enfermos, cada um daqueles que estão passando por momentos difíceis. Sustenta, dá tranquilidade para que possa superar e estar em breve aqui conosco. Te peço pela palavra agora de manhã, abençoa a Beth, que ela possa ser usada para transmitir aquilo que o Senhor quer no nosso coração. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Vamos lá, né? Então, continuando a nossa lição na revista do Evangelho de João, o tema hoje da aula é o amor divino versus a traição humana. Parece um pouco pesado, né, o termo assim, a traição humana, mas ao mesmo tempo a gente às vezes precisa de umas coisas que dêem um impacto na gente, né? A gente fala de um choque de realidade. Então, fazendo um choque de realidade, está falando da gente mesmo, né? Quantas vezes nós somos traidores das expressões de amor que a gente recebe de Jesus. Então, nós vamos abrir a nossa Bíblia. Deixa eu ver. Lá vou eu, gente, brincar com esse negócio aqui. Foi. Nós vamos abrir a nossa Bíblia, então, em João. Eu estou indo para o capítulo 14, porque eu gosto demais desse versículo. E eu acho que ele resume bem o que o nosso assunto de hoje vai falar, apesar de estarmos no capítulo 13. Mas esse versículo ele é bem interessante. Então, João 14, 21. E João 14, 21, ele vai dizer que aquele que ama Jesus não é aquele que simplesmente sente, né, tem algum afeto por estar na igreja, por aquilo que ele faz, mas mais do que isso, o amor ao Senhor é expresso pela nossa obediência, por guardarmos os mandamentos. Essa é a pessoa que realmente ama o Senhor. Então, o texto de João 14, 21, ele vai dizer: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aí ele vai continuar, né? É aquele que me ama, será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e eu me manifestarei a ele. É muito interessante porque a gente crê, a gente sabe, claro, a nossa salvação, a nossa relação com o Senhor é pela graça, né? A gente não faz nada por merecer, mas isso também não exclui de nós uma coparticipação nesse relacionamento com Deus. Ele está dizendo que aquele que me ama, aquele que guarda os meus mandamentos, ele será amado pelo meu Pai também. Existe uma resposta de Deus, a nossa resposta ao amor dele. Nós não somos assim, isentos, sabe assim? Deus escolheu me amar? Então, do jeito que eu viver, do jeito que eu continuar, está tudo certo. Sim, o amor dele independe de nós. Mas existe uma resposta, uma expectativa de Deus em nós. E essa nossa resposta também gera nele
uma outra resposta. Por isso a Bíblia diz que a intimidade do Senhor não é para todos. Ele ama a todos, mas a intimidade dele não é para todos. Deus é chato? Não. Ele corresponde àquilo que eu também busco nele. Então, a intimidade do Senhor é para aqueles que o amam, para aqueles que os buscam. Eu costumo dizer que a mesa do Pai ela é longa, assim, né? E aí tem aqueles que sentam bem na cabeceira da mesa e gostam de comer ali perto do Pai e vai conversando. Tem aqueles que sentam lá na ponta. Vai comer também? Vai. Vai ser alimentado, é filho também, mas ele está lá. E tem uns que sentam aqui. Então, eu gosto de sentar na cabeceira. No meio dos custódios, é bom sentar perto do pai e da mãe, que você garante comida. Entendeu? Não é com? Ali o negócio é feio, um pé para cada. Então, com Deus é a mesma coisa. Que lugar você quer estar? Esse lugar da obediência, de João 14, 21, ele vai dizer que Deus também nos ama e que ele vai se manifestar a nós. Ou seja, existe algo diferente. Existe algo diferente. Quando eu me posiciono no lugar da obediência aos mandamentos do Senhor e expresso todos os dias, me esforço para expressar todos os dias esse amor ao Senhor. Deus não faz acepção de pessoas para salvar, para amar. Ele ama o bandido, ele ama o filho do pastor, ele ama o que nunca ouviu falar nele. Não, ele não faz. Mas as respostas e as manifestações de Deus para nós depende dessas escolhas diárias que a gente faz de buscar mais intimidade com Ele, de estar mais disponíveis para ouvir a voz dEle e obedecer. Amém? Então, vamos lá. Passando o versículo-chave da lição, João 13, o 34 e o 35. Então ele diz: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Que vocês amem uns aos outros. Nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Nesse trecho, existem 3 pontos bem distintos, bem importantes. E eu queria que você olhasse para o texto e você tentasse extrair desse pedaço 3 pontos bem interessantes, 3 afirmações interessantes que o texto fala para nós. Você pode conversar com a pessoa do seu lado, está liberado. E você pode olhar para o texto com essa pessoa que está do seu lado e tentar extrair 3 coisas antes de eu apertar esse botão chique aqui. E aí vocês vão ver os pontos. Mas eu queria que você conversasse aí, conversa aí, Clô, está liberado para você conversar com a amiga do lado. Pode conversar, gente, agora pode. Agora pode. É bem aluno mesmo, né? Agora eu não quero. Você não pode falar. Davi, pega água para mim, por favor. Pede zóio na hora aqui. E aí, Vanessa? Vamos lá, quem quer começar? Quem quer sugerir um ponto? Quem quer sugerir? Aqui, a Adriana está levantando a mão? Adriana. Assim como é uma ordenança você perdoar, é ordenança também você amar como você foi amado, né? Então, é uma ordem explícita isso. Amém, é uma ordem explícita. O que mais?
Essas 4 aí é gangue, gente. Ó. Olha. Não é porque eu estou aqui que eu sou daqui, tá? Bom, eu acho que se tem que achar 3 pontos, o primeiro que eu achei foi o novo mandamento. Então, nós já tínhamos vários e esse é um mandamento específico, diferenciado. O segundo ponto, se seguirmos esse mandamento, seremos conhecidos, né? Daremos testemunhos de quem Jesus é na nossa vida. O friso disso é amar uns aos outros, né? Como Deus nos amou. Amém. Amém. Um mandamento específico. Jesus, ele resumiu toda a lei em amar, né? Então, E aí, homens? Mulherada fala mesmo, né? A gente nem precisa incentivar muito. Oi. O Rodolfo quer falar ali. Tem também tem a ordem, né? Amar. Tem o como, né? O como é como Jesus amou, né? E aí tem o resultado, que seria o testemunho. Mas o importante é o como, né? Como fazer isso. Ótimo, isso mesmo. Então, o texto, ele vai dizer, primeiro, de uma reciprocidade, de uma mutualidade. A quem? A quem é essa ordem de amar? Uns aos outros. A ordem é para mim, a ordem é para Com, a ordem é para Vanessa, e é algo recíproco, tem que ter uma resposta de um para com o outro. Né? Então, a quem nós amamos? Nós amamos uns aos outros, nós amamos a todos. Ah, mas eu não gosto de todo mundo, não tem problema, mas você precisa amar todo mundo. Você precisa estar disponível para orar por todos. Você tem que estar disponível para que os seus recursos estejam disponíveis para todos os que precisarem. Gostar, andar junto, andar perto, aí é uma outra questão. Mas o amor, a disponibilidade de ser as mãos de Cristo na vida de alguém, os pés de Cristo na direção de alguém, isso precisa ser incondicional. Então, isso é uns aos outros. A referência, né? Como quem eu amo? Eu amo como Cristo, né? Como eu vos amei. Então, como o Alex falou lá atrás. Então, o Senhor, ele é a referência, ele é o modelo, ele nos dá o como fazer, né? Então, faça como eu faço, como eu fiz, como eu ainda faço, e você vai estar cumprindo. E terceiro, existe um resultado para isso. Para quem é o resultado? Para todos os outros que ainda não fazem parte dessa família. Para todos os outros que ainda não conheceram e não receberam Jesus como Senhor. Todos esses outros conhecerão através da nossa reciprocidade, através de viver uma referência em Cristo, que realmente Jesus é o Filho de Deus e que nós somos seus discípulos. Então, o nosso dia a dia, a gente tem que pensar um pouco em tudo isso que foi falado aqui, que foi compartilhado aqui, e nesse esqueleto, né? Nesse esqueleto, cruz, Beth, coisa feia. Nessa sequência, na mutualidade que tem que haver em nós, tem uma revista, acho, da editora, que o tema é uns aos outros, né? Que ele vai falar, a revista vai falar dessa questão da mutualidade. A nossa referência é em Cristo e isso traz um resultado. E é muito interessante que quando a gente vive os 2 primeiros pontos, o resultado ele é natural. Eu não preciso ficar forçando e falando, eu estou fazendo isso porque eu sou de Jesus, tá bom? Olha, eu não preciso ficar jogando confete naquilo que está acontecendo. O resultado ele é natural. É como você plantar e cuidar, naturalmente vai crescer. E você planta uma laranja, você não precisa todo dia ficar lembrando para a árvore, olha, você é laranja, hein? Você não me cresça e dê um abacaxi que eu vou ficar bravo com você. Você é uma laranja. Eu não preciso ficar fazendo isso. Porque naturalmente, se eu estou cuidando, eu sei o que eu plantei, eu sei a semente que eu escolhi, e eu estou cuidando dessa semente, ela vai desenvolver e ela vai dar fruto. Se não der, alguma coisa deu errado ali no caminho. Ou eu peguei a semente errada, ou eu não estou cuidando direito, mas se eu fizer aquilo que está escrito, os frutos, eles vêm de forma natural e esperado e abundante. Porque a palavra não pode mentir. E quem garante o fruto não sou eu nem você. Não é a nossa performance.
Quem garante o fruto é quem deu a ordem. Porque tem coisas que são tão, né, maravilhosas e não tem fruto. Você fala, uau! Mas depois não acontece nada. E às vezes de coisas tão simples, de pessoas tão simples, você vai vendo fruto, você fala, gente, como que essa pessoa conseguiu isso com tão pouco recurso? Tão pequenininha, tão... né? Eu lembro de um testemunho de um pastor que ele disse que havia uma senhora na igreja dele muito quietinha, tipo assim, o Rubens, sabe? Potinho de geleia que entra e fica ali bonitinho, quietinho. E depois de alguns anos essa senhora veio a falecer e aí um dos jovens falou assim, mas ela já não fazia muita coisa, né? Aí o pastor falou, engano seu. Todos os nossos cultos, ela era coluna de oração. Ela ficava ali quietinha, observando e orando por tudo que estava acontecendo. Então, com certeza, o que fizemos porque Deus estava escutando a oração dela. Então, às vezes, da onde a gente nem espera, vem grandes frutos. Porque a garantia do fruto vem daquele que sonda e esquadrinha os corações, que conhece a intenção do coração, que tem grandes propósitos, que não perde a oportunidade, o Deus intencional, o Deus que é maravilhoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então, a garantia do fruto vem aí dentro do processo, quando nós entendemos os mandamentos de Deus, os guardamos e os obedecemos. E aí o Senhor vem e se manifesta a nós. O alvo dos ensinos de Jesus, o pastor Jonathan coloca isso na revista, somos nós, somos os discípulos. Então, nós não podemos ficar admirados quando algumas coisas ruins acontecem fora do contexto de família de Deus. Porque tem mandamento que é para nós, para os cristãos, para quem conhece, para quem reconhece a autoridade de Cristo sobre todas as coisas. Tem coisa que as pessoas vão fazer corretas porque é socialmente correto. Tem muita gente fazendo muita coisa boa, muita coisa certa, porque também dentro do ser humano existe, né, um senso de certo e de errado. Mas frutos espirituais, o Senhor espera que venha dos seus discípulos. Então, o alvo desses ensinamentos de Jesus não é lá fora. Então, não adianta a gente olhar para um trem desse e falar assim, eu vi que o político tal fez um negócio horrível. Então, mas não é com ele que Jesus está falando. Ele está falando com a gente. O meu patrão não tem o Senhor e trata todo mundo mal e está ganhando dinheiro de forma errada, dá nota fria. Tá? Mas não é com ele que Jesus está falando. Ele está falando com a gente. É de nós que ele espera fruto de justiça, fruto de arrependimento. É de nós que ele espera. Amém? Alguém quer comentar? Podemos continuar? Eu inverti a sequência, tá bom, gente, da revista. Então, se você estiver acompanhando na revista, eu botei a referência da página ali, porque eu inverti a sequência da revista. Então, na revista, na página 67, o pastor Jonathan ele vai nos alertar sobre alguns estágios de queda. Eu coloquei esses cartazinhos aqui. Atenção, risco de queda. Às vezes, quando alguém está limpando o chão, né? Você está num shopping, você está no supermercado, aí eles colocam uma coisa assim, para você prestar atenção que você está entrando num piso que está molhado, num piso que está em reforma. Então, ele está dizendo, aumenta a tua atenção que aqui você pode cair, né? Às vezes está tendo aqui perto agora está tendo uma construção, uma reforma, alguma coisa ali, aí eles colocaram aquela fitinha amarela e preta para você não passar por ali, que você pode cair ou você pode ser atingido por alguma coisa. Na vida espiritual, nós também temos os nossos riscos de queda, mas também nós temos os alertas, né, de queda. Então, quem pegou aí os textos que a Conceição distribuiu, o primeiro risco que o pastor Jonathan coloca é de você conhecer a Bíblia e não praticar. Então, ele citou o capítulo 13 de João, do versículo 17 ao 20. Quem está com essa referência? Aqui, ó. Ora, se sabeis que estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aquele que escolhi. Antes para que se cumpra a Escritura.
Aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ele está dizendo aos discípulos, vocês estão andando comigo, vocês estão recebendo de mim palavra, vida, exemplo, tem se cumprido, eu estou mostrando que eu realmente sou o grande eu sou, mas tem alguém aqui que está escolhendo não praticar, mesmo andando comigo. Nem todo mundo aqui está fazendo o que eu tenho ensinado. Então, por mais que a gente, e não vamos entrar em discussões que dá pano para manga, mas assim, Judas teve tanta oportunidade quanto todos os outros 11. E ele recebeu do Senhor a mesma dose de amor, a mesma dose de exemplo, a mesma dose de investimento. Então ele está dizendo, você está conhecendo, vocês estão conhecendo a mim, eu sou a palavra, eu sou o verbo, e tem gente aqui que está escolhendo não praticar. Então, nós recebemos o mesmo ensino aqui, você vem na mesma IBD, nós vemos no mesmo culto, no mesmo PG, mas isso não quer dizer que todo mundo que está aqui, e que está no PG, e que está lá nas outras salas, vai realmente praticar aquilo que está recebendo. E o pastor Jonathan está dizendo que isso é um risco de queda. A segunda coisa que ele coloca é não reconhecer o amor de Cristo. É o capítulo 13 mesmo, versículo de 21 a 26, quem recebeu? Aqui, Helena. João 13, 21 a 26. Dito estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou, em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava aconchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe, pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Respondeu Jesus, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Então, o texto diz lá no começo que Jesus ele ficou com o espírito angustiado, né? Ele já estava mostrando ali a dor dele de saber que alguém iria traí-lo. E Judas ele não teve empatia nenhuma por aquela reação de Jesus. Ele ficou totalmente indiferente, porque o amor de Jesus é tão grande por nós, que ele estava ali explodindo de amor para dizer, meu pai vai dar um jeito, mas se você quiser não fazer, meu pai vai dar um jeito, vai cumprir. O espírito dele se angustiou. Então, às vezes, nós não temos empatia, nós não sentimos a dor do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo fala, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Como é que a gente sabe que ele está triste? A gente sabe, porque a Bíblia diz que o nosso espírito testifica com o Espírito do Pai. A gente sabe, né? Quem está do seu lado, sua amiga próxima, você sabe quando a pessoa não está bem? Você sabe quando você fez algo que feriu e você fica... Às vezes a gente dá uma de migué, né? Finge que não está percebendo, mas a gente sabe, a gente sente quando algo não está bem. E Judas estava ali totalmente indiferente. Os outros discípulos já ficando agitados. Nossa, quem será que vai pisar na bola com o mestre? Gente, que doideira. E Judas está lá, paz e amor, tranquilo. Então, essa indiferença ao que está acontecendo à nossa volta é uma coisa para nos alertar. Cuidado. Né? Então, às vezes, a gente está aqui num culto, num momento de adoração, e alguém mostra um vídeo, né, das situações lá nos países perseguidos, e você não sente nada. Ah, nossa, que dó. Matou não sei quantos. Que coisa, hein? Quem escolheu ser missionário, meu Deus do céu. E sua vida segue. Isso é algo para a gente ficar atento, sabe? Senhor, não me deixa passar pelo meio do teu povo e não sentir o que está no teu coração.
Eu não quero ser indiferente ao que está acontecendo na tua igreja, ao que o Senhor está fazendo no mundo. E Judas estava lá totalmente indiferente. Então, a indiferença é algo que precisa nos levantar um sinalzinho de alerta. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele tem uma pregação que ele fala que ele se preocupa por nós não chorarmos mais nos cultos e reconhecer que nós somos. E eu achei bem interessante. Realmente, às vezes está tudo tão bem para nós, estamos tão tranquilos, ou estamos tão preocupados com outras coisas, que a gente vai ficando indiferente àquilo que está acontecendo no meio da adoração, no meio da pregação. A gente fala amém e nem sabe com que oração concordou. A gente está tão voado já pensando na segunda, na terça, na quarta, que a gente fica indiferente. E Judas estava ali sem reconhecer o amor de Cristo, sem perceber a angústia na alma de Cristo, sem ficar nem um pouco preocupado de saber, nossa, será que é de mim que ele está falando? Nossa, ele já sabe o que eu estou fazendo, e agora? Ele está ali fingindo demência, muito bem, obrigado. Então, não reconhecer o amor, não reconhecer as afeições, as dores do Espírito Santo sobre os nossos pecados, sobre a nossa vida, é algo que tem que nos levantar um alerta. E o terceiro ponto que ele coloca é ser irredutível ao erro. Capítulo 13, de 27 a 30, está com quem? Eduardo. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer? Faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto. Pois, como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Ele realmente ficou irredutível. Ele foi fazer o que ele achava que ele tinha que fazer. E quantas vezes a gente também é irredutível, né? Pessoas estão falando, Deus está sinalizando, e a gente fala, não. Quando eu ponho uma coisa na cabeça, eu faço. Não, esse é meu temperamento. Não, essa é a cultura da minha família. A gente não leva o desaforo para casa. Damos um boi para não entrar na briga e uma boiada para não sair dela. E a gente vai irredutível no nosso entendimento, na nossa forma de pensar, e assim foi Judas, e o fim dele foi muito triste. Mas, agora nós vamos pensar em algumas coisas práticas. Às vezes nós não vamos estar nessa situação de uma traição que leve à morte de alguém, mas no nosso dia a dia a gente vai se colocando em situações meio complicadinhas. Então, eu coloquei alguns textos aí, olha, são 4 textos. Nesses 4 textos a gente vai ver como algumas pessoas caminharam para a queda. Nós não vamos ler as histórias todas, porque de cada trechinho eu queria que você tentasse extrair uma dica. O que essa pessoa fez de zica que terminou numa queda? Então, nós temos aí Gênesis, né, a criação. Então, ali quando Deus fala com Adão, explica para ele o que ele podia, o que ele não podia. E no capítulo 3, de 1 a 4, é o bate-papo do capiroto com a Eva. Né, aquela falta de serviço, pelo amor de Deus. Então, é ali o número 1. O número 2 é só o versículo 1 e 2 que vai dizer aonde estava Davi quando ele tacou os olhos na Betsebe e deu no que deu. Então, a gente não precisa entrar no finalmente. É ali, é aonde ele perdeu o rumo e não deveria. Bom, se eu começar a falar, eu vou acabar dando a resposta. O terceiro é Jeroboão. Jeroboão, ele foi o primeiro rei de Israel depois que o reino foi dividido. Ele começa muito bem, Deus usa um profeta para dizer para ele, vou te dar o reino. Mas aí, no capítulo 2, ele e Atos 4:33 vai dizer quem era Barnabé, e aí no 1 a 3, Ananias. Então, para você não passar por todos, você pode escolher uma dessas histórias, de repente uma que você tenha
mais afinidade a ela, porque a gente tem 3 minutos para fazer isso. Você pode conversar com quem está perto de você. Se não sabe o nome, já pergunta o nome dessa pessoa que está perto de você, que às vezes você está olhando para a nuca dela, não sabe o nome dela, sabe a cor do cabelo, que você só olha a nuca dela. E aí você pode escolher uma dessas 4 histórias para poder dizer, oi? Então vem, meu amor, divide. Ai, que homem perfeito, maravilhoso. Então vai, por favor. Deu a ideia? Ei, tá pensando? Daqui para frente fica com o primeiro texto. Quem é para daqui trás para o frente, segundo. amor? Daqui para frente é Eduardo Dani. Perdão. Aí, o Robertinho aqui, essa tira para frente aqui, fica com o terceiro, e para trás fica com o quarto. Tá bom? Ô, lindo, vem aqui na frente agora e fala daqui para as pessoas olharem. O Eduardo Cacera para frente é o primeiro texto. Então, do Robertinho para frente é o terceiro texto. E o pessoal de trás está no quarto. Pessoal, E aqui é o segundo. certo. A queda do homem, Davi, Jeroboão, Ananias. Pode conversar com quem está perto ou quem está do lado, ou pode não conversar. Minuto.
Então, quais são os sinais de risco de queda que a gente precisa estar atento a partir desse texto? Lá no começo a gente falou que expressar amor é uns para com os outros. Então, aquilo que você falar, você vai estar expressando amor por toda a congregação, porque você está dando um ensino, você está compartilhando algo prático, importante. E amar alguém é cuidar para que essa pessoa não caia, né? Não se desvie. Então, vamos lá. Um sinal de alerta importante nessa passagem de Gênesis que você acha legal. Ó, gente, risco de queda. Quando vê isso, risco de queda. Levanta a bandeirinha aí de cuidado. Quem vai falar? Pois a Eliane quer falar. Eu acho que eu vou ter que falar aqui por causa da transmissão. Deu ouvido a quem não devia dar. Acho que tem a ver com o desígnio do coração. Eu acho que a Eva, a conversa já começou muito estranha. Então, quando a pessoa tenta te enrolar até, não é isso que fulano disse. Então, esse início de conversa já estava torta. Ela sabia a lei clara, porque ela fala a lei certinha de Deus. A Eva não erra na resposta. Só que na resposta de Satanás há um descrédito de Deus. E quando ele diz que Deus errou, que certamente você não vai morrer, ela não teve uma reação de dizer, não, meu Deus não mente. Ela aceitou a afirmação de uma pessoa de fora sobre o Deus que ela conhecia. Isso é muito perigoso. Como hoje em dia as pessoas falam assim, isso não tem nada a ver. É essa conversa aqui de Satanás. Então, se você conhece Deus, conhece a ordem, porque ela repetiu a ordem, mas ela abonou aquilo que Satanás disse, que Deus estava mentindo sobre a questão de morrer. Belezinha. Então, colocar em dúvida o caráter de Deus, se você está lidando com uma situação e a pessoa começa a colocar, mas esse não é o Deus de amor. A gente tem ouvido muito isso, né? Mas esse não é o Deus de amor. Não, mas isso não é o justo. Nós precisamos ter claro, sim, o nosso Deus, ele é justo. Eu gosto quando Davi, ele fala no Salmo 51, ele diz, o Senhor é justo no teu julgar. E aí tem quem fale, mas o que o filho tinha a ver com isso? Por que matou o bebê? E Davi vai para a adoração, ele diz, o Senhor é justo. Então, todas as vezes que a gente estiver numa roda, todas as vezes que a gente estiver numa situação, a gente precisa estar atento a esse risco de queda. A quem você ouve, né? Com quem você está conversando, quem te dá conselho, quem fala ao teu coração. E se essa conversa vai te levando para um lugar estranho, onde o caráter de Deus é colocado em dúvida, onde a veracidade da Bíblia é colocada em dúvida, precisa ser atualizada. Hoje não é bem assim. Risco de queda. Cuidado. Risco de queda. Vamos lá. O texto número 2. 2 Samuel 11, 1 e 2, sobre Davi. Quem quer compartilhar o que esse texto mostra de risco de queda? Nós conversamos aqui, nesse pequeno grupo aqui, ele estava ocioso e ele não se envolveu na batalha que era para ele estar. Né? Ao invés dele ajudar aqueles que estavam junto com ele, ele não, ele preferiu ficar, ele poderia estar orando pelo batalhão dele, intercedendo ali, e ele não fez. Repetiu o que a Elaine falou, que a gente conversou aqui também, estava no lugar errado, na hora errada, fazendo a coisa errada. Aí veio a ideia errada, fez a coisa errada. Então tem que procurar fazer a coisa certa. Né? Eu acho que ele não fugiu do pecado. Ele olhou e deixou. Se naquele momento que ele viu que tinha uma coisa que não estava adequada, ele se retirasse,
não ia deixar crescer no coração dele o desejo. Mais alguém? Alex. Ele insistiu no erro, né? Insistiu demais no erro. 2 ou 3 vezes. Ao contrário de José, que estava ali, carente, cheio de hormônio, novão, bonitão, veio a dona lá de Potifar querer dar uns pega nele e ele foge, né? Tem um pastor que ele fala que José não fugiu da mulher de Potifar, ele fugiu dele, da carência dele, saudade de casa, solidão. Então, quando ele vê a mulher vindo, ele foge. E Davi não fugiu. Então, qual é o nosso risco de queda? Acreditar que nós temos pleno domínio sobre a nossa carne. Achar que eu sei até onde eu vou. Não, não sei. Não sei. Então, a Bíblia fala, foge. Foge disso, né? E Davi não fugiu. Ele estava ocioso, ele estava à toa. Nós temos hoje uma porcentagem muito grande, muito triste, de pessoas dentro das igrejas envolvidas em pornografia. E aonde isso tudo acontece? Qual é o palco da pornografia? Telinha de celular, de notebook. Que momento? Momento ocioso. Você devia estar na sua cama dormindo e você está lá, como diz lá em Provérbios, abrindo janelas que não deveria. Ocioso, à toa. E aí, né? Os hormônios conversam com você, você conversa com eles, dá uma ideia boa, vamos ver. Em vez de fugir, você fica nesse ringue e você vai perder. É inevitável, você vai perder. Então, também é um risco de queda. Alguém falou que ele insistiu, né, Alex? Ele insistiu em ficar ali. Ele abriu mão de estar na batalha com o resto do povo para ficar sozinho. Ninguém deve andar sozinho. Delegou funções, era dele, ele tinha que estar lá. Delegar funções. E ele abriu mão de fazer o que ele deveria. Entende, gente, o risco de queda? Eu posso ter pessoas que me ajudem com filho, com sobrinho, mas tem coisas que sou eu que tenho que fazer. Tem lugar que sou eu que tenho que estar. Quem dita as coisas dentro da sua casa é você, não é a coordenadora da escola que sugere, não é a televisão, não é a super nani, é você. Responsabilidade sua, né? Então, Davi, ele foi abrindo mão das coisas e quando viu, a vaca foi pro brejo, né? Então, isso aqui, risco de queda. Preste atenção no seu dia a dia. Se você não está abrindo mão de coisas que Deus falou para você, o que tinha que fazer. Preste atenção se você não está insistindo de olhar numa telinha ou insistindo numa amizade que não tinha que ser tão amiga assim, não tinha que ser tão amigo assim. Então, vamos prestar atenção nos sinais da vida de Davi para que a gente não faça o mesmo. A terceira história de Jeroboão. Quem pegou o número 3? Jeroboão foi aqui. Então, dá para a gente umas dicas dos riscos de queda nesse trechinho da vida de Jeroboão. Acreditar que os fins justificam os meios. Porque ele estava vendo o povo ir adorar em Jerusalém e que com isso ele ia perder o reinado. Então, para conseguir manter o seu domínio sobre o povo, ele não teve dúvida de criar bezerros de ouro ali, criar ídolos, né, para que o povo adorasse ali e não em Jerusalém. Ele ficou com medo do povo ir adorar em Jerusalém e ele, de repente, perder aquilo que Deus tinha prometido, e aí ele acaba levando a idolatria e o pecado no meio do povo. Os fins justificam os meios. Não, não justifica. Não, não existe mentira branca, existe mentira. Não existe temperamento fortíssimo, existe falta de domínio próprio, pecado.
A gente precisa dar os nomes certos para entender que não tem meias verdades e não tem jeitinho brasileiro. Nós temos um único modo, um único jeito, que é o que a Bíblia diz. Seja a sua palavra sim ou não, perdoe 70 vezes 7, né? Não se mete em enrascadas, seja marido de uma mulher, seja uma amiga leal, seja um amigo leal. Os princípios estão postos. Então, a gente não precisa ajudar Deus. Jeroboão, ele tinha uma promessa sobre a vida dele. Ele não precisava fazer o que ele fez. Porque Deus tinha falado que ia dar aquilo para ele. Assim como Sara tinha uma promessa. E tantos outros na Bíblia que acharam que tinha que dar um jeitinho para ajudar Deus e chegar naquilo que Deus havia prometido. Não, você não precisa. Aquilo que Deus falou, ele vai cumprir. E o que ele quer de nós? Obediência aos seus mandamentos. Então, os fins não justificam os meios. E se eu ficar no prejuízo? A Bíblia fala que é melhor. É melhor que você tenha prejuízo, que seja verdadeiro, que você tenha prejuízo, que não se contamine. Porque a Bíblia diz que as nossas obras nos acompanharão para a eternidade. Então, não adianta a gente justificar o injustificável. Ele não acreditou no que Deus tinha prometido e tentou dar um jeitinho, né? Muitas vezes as pessoas tentam mudar a palavra de Deus, porque não é bem assim que está escrito, não é bem isso que Deus tem. Está no Velho Testamento. E se eu for lá naquele tempo, as pessoas tentam mudar, dar um jeitinho e mudar para aquilo que elas querem ouvir. Exatamente. Eu acho que volta também no fator lá de Gênesis, né? Porque no verso 11 já cita de novo que ele ainda tomou conselhos. E ao tomar conselhos ele fez Deus. Deus já tinha falado com ele. Estava tudo certo, tudo combinado. Aí ele falou, não, calma aí. Deus falou, eu quero uma confirmação de outra pessoa ainda. E de novo, quando a palavra não é suficiente, né? Quando Deus fala não basta, é porque nós estamos atrás de algumas satisfações pessoais. Nós estamos querendo ir além. Tá certo. E o último grupo 4, Ananias e Safira, quais são os riscos, quais são as que essa história pode nos ensinar? Nossa, tá uma bagunça ali, tem 20 querendo falar. Vamos organizar, gente. Que 20 levantaram a mão. Agora muvucou tudo. Aê, Gustavo! Aê! Mais ou menos aquilo que o meu irmão acabou de comentar sobre Jeroboão, no caso de Ananias e Safira também. Ele teve o intuito mal no coração dele, não tinha o porquê, que nem Pedro depois falou, meu amigo, não tinha porquê você fazer nada disso. Mas ainda assim ele foi lá, pensou a coisa errada e foi tomar conselho com a pessoa errada. Então é importante as pessoas das quais nós os cercamos, né? Ele foi lá confirmar o intuito errado do coração dele com a esposa dele. Entendeu? Por isso a situação do conselho errado. Né? Pensar naquilo que, nas pessoas à nossa volta, com quem nós nos aconselhamos. Exato. Ele e a esposa. O texto que a gente colocou antes, de Atos 4:33, vai dizer que Barnabé era uma pessoa que estava ali sendo reconhecida por sua bondade, por aquilo que ele fazia. Então, como essa divisão de capítulos não existe, a ideia que a gente dá é que ver o que Barnabé fazia e como isso trazia um olhar de reconhecimento a Barnabé, parece que eles falaram assim, vamos fazer também. Vamos ter o povo falando bem da gente, vamos fazer algo top. Então, às vezes, essa forma da gente olhar para o que está acontecendo na vida do outro, né? Olhar para a vida do outro e achar que eu preciso fazer ou ser ou estar naquele patamar. E nisso as redes sociais têm ocupado um lugar muito ruim, porque as pessoas olham o que está no Instagram, porque está não sei aonde, e acham que é aquilo que elas têm que ser, aquilo que elas têm que fazer, e se esquecem que Deus é um Deus pessoal. É um Deus que tem algo para mim e algo para você. Eu não preciso tirar da Com para eu poder ter e fazer algo para o Senhor. Deus tem algo para mim, Deus tem algo para a Com. A Com é a Com, a gente é muito parecido, mas eu não preciso querer ser a Com. E todas as vezes que eu achar que eu preciso ser o que o outro está fazendo,
Porque na vida do outro está dando certo, na vida do outro está tendo reconhecimento. Sinal de alerta. Eu estou num risco de queda. Exato. E às vezes a pessoa, ela está em evidência por algo que nem ela queria. Às vezes alguém comentou, postou, e a pessoa nem fez para isso. Mas aí eu olho e falo, é isso que eu quero ser. É isso que eu vou fazer também. E aí eu vou dando o meu jeitinho, né, os fins justificam os meios, e eu vou... Gente do céu, a minha tornozeleira eletrônica está funcionando mesmo. Eu achei que eles tinham me dado uma folga, mas... tá vendo só? Agora tem que ficar aqui. Então, gente, esses são alguns sinais para a gente pensar nos nossos riscos de queda. E assim, você vai tendo e você vai analisando as histórias bíblicas, não a partir de uma história distante de nós. Mas Romanos diz que tudo que está escrito para o nosso ensino está escrito. Então, eu tenho que olhar para todas essas histórias e extrair delas ensinamentos de Deus, porque Ele não tem prazer que eu caia. Ele não tem prazer que eu me distancie dele. Então, Ele deixou tudo escrito para a gente seguir. Amém? Antes da gente ir finalmente, alguém quer comentar alguma coisa? Resumo da ópera. O texto de Atos mostra Pedro fazendo perguntas muito sábias. Então, nós, na caminhada cristã, nós temos que fazer as perguntas certas para não nos desviarmos. Boa. Beleza? É isso. E aí, realmente, dependendo de quem a gente está escutando, né? Aonde nós estamos buscando conselhos e respostas, pode se dar mais. Eu acho que, ouvindo você agora, me veio também o que a irmã disse sobre o desígnio do coração, porque também acho que nesse casal, o ego e a vaidade de aparecer e ter o reconhecimento e não a oferta genuína, também foi o caminho para a perdição dele. A Bíblia diz sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, né? E a oração nossa de todo dia, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelos caminhos eternos, porque até quando eu acho que eu estou sendo bom, eu estou sendo ruim, né? E aí desligou. Meu bem. Então, caminhando aí para o finalmente, o resumo da ópera dessa lição é mostrar o quanto amor e obediência caminham juntos. Não tem como eu dizer que eu amo a Deus, que eu sirvo a Deus, se eu não obedeço aquilo que Ele fala. Então, o texto que nós já lemos no começo, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Alguém pegou o texto de 1 Samuel 15, 22? 1 Samuel 15, 22, está com alguém? Não? 1 Samuel 15, 22. Pode ler o 22 para mim, então, já que está aberto aí, né? Perdão, 2 Samuel 15, 22. Está mais pertinho, 1 Samuel. Então disse Davi a Itaí, vai e passa adiante. Assim, obedecer é melhor que sacrificar. É o primeiro mesmo? 1 Samuel? 1 Samuel 15, 22. O obedecer é melhor do que o sacrificar. Né? Então, mais uma vez, a gente vê a importância da obediência. E o último texto de Deuteronômio 6, 5,
Deuteronômio 6,5, que a gente ensina, né? As crianças, vamos ler juntos, já que a tela voltou. Deuteronômio 6,5. E amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma e com todas as suas forças. Em resumo, tudo em nós tem que apontar para o amor a Deus. Os meus sentimentos, a minha intelectualidade, tudo que eu faço, todas as minhas escolhas, tudo deve apontar o nosso amor a Deus. Se eu não consigo enxergar Deus como o objetivo final daquilo que eu fiz na segunda-feira, eu ainda não entendi o amor de Deus. Se eu consigo passar a semana tomando as minhas decisões, sem perguntar a Deus no que as minhas decisões afetam meu esposo, os meus filhos, os meus amigos, a igreja de Cristo, eu não entendi o amor de Deus. Eu não posso curtir qualquer coisa na internet. Eu não posso dar meu like. Dar uma piruca que não tem. Por quê? Porque vai ter adolescente olhando e pode começar a dar like também, porque a tia Beth deu like. Ah, mas cada pai que cuida. Não, a responsabilidade é minha. É minha. O que você está dando like? O que você está reproduzindo? O que você está passando para frente? Tudo isso precisa nos fazer lembrar do amor de Deus, no que isso santifica, no que isso edifica, no que isso compromete. Nós precisamos tomar esse cuidado. Eu postei a foto. Tá, que foto que eu postei? Presta atenção, gente. Às vezes a gente está, uma coisa doida. Um dia uma adolescente comentou uma foto. Fulana, feito numa laranja para viver espremido. E a pessoa fez uma foto assim, de cima para baixo, com os gêmeos tudo empanturrado. Aí ela colocou. Aí as pessoas, olha lá, adolescente respondendo mal. Eu vou fazer o quê depois que a palhaçada aconteceu? Eu tenho que concordar com ela. No que isso edificou? Virou palco, né? Virou circo. Porque eu dei muita risada. Vou confessar já meu pecado. Mas a gente não pensa em Deus quando decide postar uma foto. A gente não pensa em Deus quando a gente dá um like. A gente não pensa em Deus quando a gente escolhe até as nossas férias, sabe? Olha, vai ter algo importante, vamos mudar a viagem, a gente quer estar lá na igreja, a gente quer participar disso, depois a gente se organiza. A gente não põe a vida cristã como prioridade nas nossas vidas. Então, amar a Deus é priorizar a Deus em todas as coisas, perguntar para Ele qual é o caminho que o Senhor quer que a gente tome, qual é a decisão que o Senhor quer que a gente queira. Porque o nosso coração é enganoso. Diz, Nicola. Beth, eu lembrei de uma coisa. Quando a gente toma algumas decisões, a gente esquece que a gente está influenciando as pessoas para ir para o inferno ou para o céu. A gente esquece o conceito de céu e inferno. Isso é muito fácil para a gente. Esquecer pecado, que existe pecado e que não existe. Isso é muito profundo. Né? A gente esquece no dia a dia que a gente pode levar pessoas para o céu e pode levar pessoas para o inferno, dependendo da atitude que a gente toma. E sempre tem alguém te olhando. Você fala, eu não sou ninguém, o pessoal não sabe nem meu nome. Sempre tem alguém te imitando. Tem alguém que pintou o cabelo porque viu a cor do seu cabelo. Tem gente que mudou de prédio porque viu onde você mora e gostou do cabelo. Tem gente que começou a usar um vocabulário, uma expressão, porque ouviu você falar aquela expressão e achou legal. Nós sempre estamos influenciando pessoas. E sempre estamos sendo influenciados por pessoa. Então, dentro dos nossos riscos de queda, cuidado a quem você ouve. Cuidado a quem você está seguindo. Que caminho é esse que alguém pavimentou e você está pisando em cima? Você sabe na base de que isso foi pavimentado? Então, cuidado. Cada um tem sua história. O grande exemplo que Jesus deu, os textos vão estar, nós não vamos ler por causa do tempo, mas no lava-pés, pelo menos dois pontos importantes a gente tem que observar. Primeiro, servir ao outro. Filipenses 2,5 vai dizer que ele mesmo sendo Deus, ele assumiu a figura humana e a figura de servo. Né? Então, isso nos dá uma dica. Nós não somos a última Coca-Cola do deserto. Se ele, sendo Deus, se esvaziou para servir, quem dirá nós?
mas ele também nos dá o exemplo de purificar os outros. A minha postura, ela tem que favorecer a santificação, a purificação da vida da Com. E ali Efésios e Coríntios vai dizer, né, de marido e mulher, que o marido, ele purifica, ele santifica a mulher pela palavra, a mulher santifica o marido. Tiago 5,16 vai dizer, confessai as vossas faltas uns aos outros para serdes curados. Curados. Sexta-feira no PG foi muito gostoso, eu fiz grupo de oração com a Carol, eu confessei para a Carol um pecado, um negócio que eu estou precisando resolver, não estou dando conta, e a Carol orou por mim, me abençoou, então ela lavou meus pés para a purificação. Ela entrou nessa luta comigo. Então é para isso que serve a comunhão. Eu apoiar o Davi, amar o Davi, não é fazer vista grossa porque está errado. Eu apoiar e amar é eu facilitar e ser um instrumento de Deus para a sua purificação. Amo você, você é lindo, perfeito, mancho, elixir da beleza, mas isso que você fez não está certo. Vamos orar, vamos ter que achar uma outra forma. Isso é estar ao lado. Às vezes a gente confunde, sabe? Não, eu amo meu filho e eu apoio, vou sempre estar ao lado. Isso, mas esteja ao lado para ele ser purificado e santificado. Porque não adianta você estar ao lado dele passando a mão na cabeça e a alma dele está caminhando para o inferno. A Bíblia diz que Davi, com aquele filho dele, o que queria? Não, antes. O texto diz, Davi nunca, Adonias, Davi nunca lhe questionou, dizendo, filho, por que fazes isso ou aquilo? Então, adianta estar ao lado e servir, se o meu serviço não ajuda a pessoa a buscar santificação e ser transformado a cada dia, a imagem semelhante de Jesus. Meu filho não tem que ser parecido comigo, tem que ser parecido com Jesus. Ele não tem que ser parecido com o perfil de igreja, ele tem que ser parecido com Jesus. Então, o grande exemplo de Jesus foi, sirvam uns aos outros e seja instrumento de Deus para purificar, para santificar a vida um do outro. Pode continuar. Então, nós temos 3 pessoas que mais aparecem nesse texto. Judas, Jesus e Pedro. Judas, ele ouviu tudo o que ouviu, não deu alerta aos riscos de queda e ele terminou em traição. Pedro, ele nega Jesus. Mas olha que interessante. Tanto Pedro como Judas, eles estavam dentro do plano de amor de Deus. Jesus nunca tratou Judas diferente no meio da caminhada. Ele nunca deu umas cortadas, como a gente fala, mesmo sabendo quem ele era. Por quê? Porque ele amou até o fim. A Bíblia que é da Eugene Peterson, né, pastor? Ele diz que Jesus amou até as últimas consequências. Ele sempre vai nos amar até as últimas consequências. Mas não quer dizer que nós seremos isentos das consequências das nossas escolhas, né? Pode pensar. E esse texto de Provérbios 23, 26, ele diz, filho meu, dá-me o teu coração e deixa os teus olhos observarem os meus caminhos. O que os teus olhos estão observando? Quem está falando ao teu coração? Aonde você pede conselhos? Quem está te servindo? Está te ajudando a ser mais parecido com Jesus? Ou está fazendo cafuné no seu ego e dizendo, ai, tadinho de você. Presta atenção. E nas vidas que você está servindo, você está puxando a régua para cima dessa pessoa ser mais parecida com Jesus para amadurecer. Gente, Jesus vem buscar a noiva. E ninguém se casa com criança, como diz a Ariadne. Ele vem buscar uma noiva madura. Ao servir uns aos outros, nós temos que levar os irmãos e deixarmos ser levados à maturidade da vida cristã. Não dá para ficar de bobeira discutindo mimimi. Jesus está voltando. E nós precisamos amadurecer. Então, vamos fazer um lava-pés, né? De favorecer a vida dos irmãos, servir aos irmãos, mas também com o alvo de purificação, de santificação, de maturidade espiritual. Vamos lutar pelas batalhas certas, como diz a Janaína. Vamos lutar por aquilo que aponta para reino e não para aquilo que aponta para umbigo.
Então, Jesus, ele nos dá o exemplo de lavar pés. Sirva quem está ao teu lado. E seja um canal de santificação, de purificação, seja um referencial de maturidade e santidade para quem caminha com você. Isso é amar de verdade. É cumprir os mandamentos. Amém? Deus abençoe. Bom domingo para todo mundo. Cuidado com os riscos de queda.